A luz que vem do alto para esta casa, sabemos que é enorme. E nós vamos fazer a leitura de uma mensagem recebida psicograficamente no dia 8 deste mês, de Camilo Castelo Branco. E Deus seja louvado. Doce melodia sai dos lábios daqueles que creem. Tudo está certo nessa vida. As coisas são como as pessoas que estão nos seus devidos lugares. Assim é a vontade de Deus. E Ele que vê o que os nossos olhos não conseguem enxergar, alcançar, sabe da justiça de todas as coisas. Por isso aquele que crê no Pai sabe que as suas lutas são justas e que os desafios são proporcionais às forças que carregam dentro de si. Aceitar as coisas nunca significa cruzar os braços diante de uma injúria ou injustiça. Não é essa a intenção do Criador. O homem não é e não pode ser acomodado com tudo. Sem dúvida, sem as intervenções, os questionamentos, não haveria progresso. O homem continuaria vivendo em cavernas sem luz, sem quaisquer recursos que pudessem melhorar a sua qualidade de vida e com isso prolongar a sua longevidade na terra. As lutas são lícitas, desde que travadas no terreno do intelecto, jamais utilizando de qualquer tipo de arma que possa ferir o irmão. Deus vê com bons olhos as discussões saudáveis, as mentes criativas,
os desbravadores de todos os tempos que se aventuraram e se aventuram em terras desconhecidas, visando buscar novas formas de bem viver. Para isso, o homem foi dotado de intelecto e do livre-arbítrio. Infelizmente, nem sempre são usados para o bem maior. Em grande número, inteligências brilhantes se destacam na propagação do mal, na produção de armas, de bombas e até mesmo de ideias que levam inúmeros outros a aderirem a um ideal equivocado, pautado no ódio racial, na intolerância religiosa, na garantia do poder. Esses, de fato, são aspectos que fogem à ideia de um Deus justo. Mas a justiça do Criador está em justamente permitir que o homem cometa enganos, para que, através da sua própria consciência, ele possa querer retornar e refazer a sua história, cobrir as suas marcas do passado com o bem, o amor, a caridade tão características daqueles que estão mais próximos do Criador. Tome-se, por exemplo, um pai que proíbe o filho de ingerir bebidas alcoólicas, por compreender que isso é o correto a fazer. Não raras vezes esse filho buscará o álcool como forma de afirmar a si mesmo que ele está no comando da sua própria vida. Mais tarde, com maturidade e as consequências orgânicas geradas pela ingestão excessiva de tal substância, recorda-se do pai e percebe o quanto falhou ao não dar ouvidos aos conselhos paternos. Por isso que Deus nos permite errar, para que possamos aprender com os erros e as consequências dos mesmos, da necessidade de permanecer ligado ao alto, aos bons conselhos, às instituições que chegam a todo momento. Para o espírito que crê mesmo em Deus, todas as dificuldades e sofrimentos são transitórios. São meios de se chegar à perfeição moral que não acontece da noite para o dia. Para alguns mais amadurecidos, essas transições ocorrem de forma menos dolorosa. Por outro lado, aqueles que se demoram mais na rebeldia, na insatisfação, nas zonas infelizes de vícios e perversões, caminham muito mais vagarosamente, muitas vezes se torna compulsória, porque o desejo do Pai é que todos alcancem a plenitude. O homem deve sempre ser o seu mais seguro juiz, para que as suas ascendências sejam menos dolorosas. Parafraseando o apóstolo Paulo, vos digo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Camilo Castelo Branco. Divino amigo, mestre Senhor, irmã Sheila, como temos a oportunidade de agradecer sempre a assistência carinhosa de vocês. Esta casa sempre esteve com suas portas abertas para atendermos os agônicos, os sofredores, os desesperançados, dito por nossa querida irmã Sheila em sua mensagem, quando abrimos esta casa. E até hoje, ela está sempre presente aqui. E sempre nos fala de que esta casa foi aberta com a outorga de Jesus. Que esta casa foi aberta no local que antes existiam drogas ilícitas como o álcool e drogas ilícitas como a cocaína, o crack, etc. Que aqui normalmente estão caboclos, pretos velhos, índios, enfermeiros, médicos, enfermeiras e tantos outros a nos auxiliar, a nos ajudar durante o período em que nós aqui permanecemos. E por isso nós sempre dizemos, não saiam antes da reunião terminar, porque vocês podem sair arrastando um tomo de soro e deixando pelo caminho aquilo que você poderia receber aqui. Isto é informação dos Espíritos. E lhe pedimos, mestre,
No dia de hoje não houve ninguém pedindo por doente para o hospital, mas por aqueles que já foram. Por Igor Rafael Silva de Azevedo, desencarnado no dia 17. O Geraldo Caldas, que acabou de falecer, tio de nossa trabalhadora, de nossa diretora, primeira secretária, Márcia Sampaio. E Sara Menezes Cox, que desencarnou recentemente. Pedimos também, mestre, por nós que nos encontramos encarnados e desencarnados. Oramos pelos nossos lares e familiares, pedindo pelos parentes e amigos que deixaram a vida carnal. Venha ter até nós nesta noite e nos abençoe hoje e sempre. Deus seja louvado e assim seja. Normalmente as palestras deste mês de outubro têm como tema um tema livre, mas em função, nesta semana, do início da nossa quarta semana espiritual, temos como tema educação espiritual, e nós temos também em nossa primeira palestrante, que vai nos falar a respeito de amai-vos e instruí-vos. Solange Meire, a quem passamos a palavra. Boa noite. É com imenso prazer estou aqui para podermos abrir a quarta semana espírita dessa casa, que comemora seus 14 anos de existência na Terra, esse grande ponto de luz a iluminar o universo. Quando Alice Ligório me convidou para fazer essa palestra, há mais de 2 meses atrás, eu comecei a pesquisar bastante. Recentemente, eu fui convidada a um congresso no Rio Grande do Norte, que é o congresso, inclusive, realizado pela diretoria da AME, Associação Médica Espírita do Rio Grande do Norte, em nome de doutora Mércia, onde diversos médicos apresentaram a ciência conjugada com a espiritualidade. No aeroporto, primeiro que houve um grande problema. Eu fui com medrado, iria com medrado, e a passagem de medrado veio para ele ir direto. Ele deve estar mais evoluído do que eu, e ele recebeu a passagem e foi direto, no voo direto das 14 horas, chegando lá às 15h10 por aí. A minha eu recebi, ela pediu, inclusive, ela me disse que tinha pedido para trocar e não trocaram, só trocaram a volta para vir direto. Eu fui no pinga-pinga, saí daqui 8 da manhã, né? Passamos uma escala em Recife, uns 45 minutos, e depois pousamos de conexão no Ceará. E levei 2 horas e pouca no Ceará, para depois ir para o Rio Grande do Norte, ali do ladinho. E eu no aeroporto, eu disse, eu não vou almoçar. Comi alguma coisa na lanchonete, de frente tinha uma grande livraria. Eu fui até lá e eu disse, menino, você tem, só tinha um vendedor, você é muito falante, como todo cearense, muito bom vendedor. Eu disse, você tem livros sobre magnetização, sobre coisas do universo, você tem alguma coisa espírita aí? Ah, espírita eu só tenho Zília Gasparito. Eu falei, não quero essa não. Romance eu gosto, eu leio e passo adiante, mas eu quero algo para pesquisa. Aí meu olho bateu num livro interessantíssimo, O Futuro da Mente. Um físico e neurocientista japonês chamado Michio Kaku. Eu disse, que livro fantástico. Ah, mas esse livro só tem esse. Eu disse, então melhor ainda, porque se todo mundo comprou, eu vou levar. E quando eu me sentei, eu me lembrei de Alice Ligório. Eu levei 2 horas e pouco, eu fui até quase o 3º capítulo do livro, e eu fui comendo o livro, né? Que é muito interessante. Eu me lembrei, interessante como instruir-vos está conectado com o amor.
Porque quando nós viemos à Terra simples e ignorantes, como nos diz os Espíritos, quando Deus nos colocou como mônadas celestes, chegando aqui, que hoje o Bósons de Higgs descobre que no núcleo do átomo existe ali a massa, a matéria da qual nos formamos, e isso está sendo cada vez mais em estudo. A doutrina espírita nos traz como consequência de que foi um período vasto e longo da nossa evolução. Aqui chegando, passamos por todos os períodos geológicos. Formamos o nosso primeiro cérebro, levou milhões de anos. O cérebro primário, o nosso cérebro das automações, o nosso cérebro daquelas lembranças que às vezes guardamos e que Freud chama de inconsciente. Esse primeiro cérebro é importantíssimo na nossa vida. Primeiro chegaram as células unicelulares, como as bactérias, os vírus, e elas se multiplicavam. Depois surge, como diz André Luiz, nas algas cianofícias, fazendo um ensaio dos dois polos, positivo e negativo, masculino e feminino. E aí nasce a reprodução. Nasce, como diz ele, também a morte, porque tudo que nasce, cresce e tende a morrer. E isso seria necessário, esse ensaio. Quem pensa que nós viemos aqui de Vale de Condão, não foi. Jesus fez parte de todo esse processo como um dos grandes arquitetos siderais para que a evolução na Terra pudesse ter o seu prosseguimento com, claro, os grandes arquitetos também fazendo o seu papel. E assim, as algas cianofícias começaram a crescer, nascer, morrer, e por isso vieram as algas vermelhas. Com ela, tivemos o ensaio da hemoglobina. Tudo isso foram ensaios importantíssimos, porque no momento em que Deus nos coloca como mônadas celestes, ali o amor se fez. Porque somos centelhas divinas criadas pelo seu amor. Ele nos deu a permissão de chegarmos até aqui. Passamos por todos esses períodos. Passamos depois para os mamíferos e constituímos o nosso segundo cérebro, o cérebro emocional. Aquele que nos ensina a sorrir, a chorar, a sentir. Freud chama de ego, dos desejos. Então nós temos o id e o ego estabelecido. O desejo, mas ainda são sentimentos primários. Ainda são dois cérebros altamente primários. Com o primeiro cérebro, os gregos disseram que nasce aí o nosso primeiro nível de sentimento, porneia. Porneia originou depois a palavra pornográfico. E esse sentimento é importantíssimo na nossa vida, porque nasce, propriamente dito, o sexo. O sexo, quando ele é utilizado pelo amor para a integração, para que possamos nos unir e nos tornarmos cada vez mais o crescer e multiplicar-vos, ele teve a sua grande função no momento desse desenvolvimento porneio. Nasce assim também o nosso segundo nível de sentimento, o eros. Quando sorrimos, quando choramos, quando nos apaixonamos, nós temos o nosso segundo sentimento, eros. É aí que Freud diz que está o desejo, o ego, a necessidade de abastecer-se. Primeiro instintual. Vamos. Aí vem o ego, eu quero sim. Mas a natureza, junto com essa grande evolução necessária, nascem os mamíferos, e com eles os macacos, os orangotangos.
E aí nasce um hiato. Precisávamos pensar, elaborar. A natureza precisava ter uma evolução diferenciada, uma proposta humana. Chegam os primeiros capelinhos. É aí que a ciência ainda tem esse ato. De onde veio a mente? Temos duas agonias ainda na ciência: a mente e o universo. E olha que o universo, desde o momento filosófico, a filosofia nasce do espanto. O homem olha para o universo e vê todo estrelado. De onde eu vim? O que é isso? Como isso funciona? Quem grudou aquilo no céu? Denominou o nome de céu. E tudo isso, estrelas. E os gregos denominaram, cada um ao seu modo, de que as coisas tinham vindo da água, outros disseram que do fogo, outro do ar, os elementos necessários da vida. Mas, com os capelinhos chegando, precisamos ter um terceiro cérebro. Por isso que somos seres triuno ou trino. Nasce assim o juízo de valor das coisas, a necessidade do pensar, a necessidade do instruir, a necessidade de pôr em prática o nível da sociabilidade. E os capelinhos aqui chegaram, nos trazendo essa necessidade do terceiro nível de sentimento, que é o noética, que é a ética do espírito. No, em grego, significa alma, espírito. E desenvolvendo em nós esse sentimento ético. Foi com os capelinhos que aprendemos a nos agregar mais valores familiares, marcação de territórios. E assim nós fomos formando lares, fomos formando família mais tarde. Mas foram eles que nos trouxeram. Divaldo fala que os capelinhos ficaram aqui conosco até a geração de Descartes, de 1600. Então, toda essa fase ocidental, banhada pela filosofia, nos trouxeram os capelinos, a filosofia, a primeira ciência natural, onde o homem acreditava em Deus, natureza, e depois vinha ele. Essa codificação, essa tríade, era da filosofia. Deus precisa existir em algum lugar. Quem fez tudo isso? Isso são agonias humanas. E nós fomos crescendo. Os capelinos nos trouxeram toda a filosofia e, claro, todo o início das ciências que hoje são incorporadas. Nós tivemos a Igreja Católica no período justamente depois de Cristo, quando Cristo nos chega trazendo o amor verdadeiro. Imagine que discurso: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Imagine o que é isso. Até hoje não sabemos como aplicar esse amor em nossas vivências. Como posso orar por aquele que me persegue e me calunia? Mas é necessário. Porque faz parte do nosso terceiro sistema cerebral. Faz parte dessa comunhão divina, que Freud chama de superego, que é justamente a formação da educação do espírito. Essa agonia humana de tanta filosofia questionar sobre felicidade, porque sentimos culpa, raiva, ódio. Tudo isso está constituído nesses três cérebros, necessário para a nossa construção de caminhada. É aí que entra Dr. Michio Kaku. Ele mostra que o nosso cérebro humano
consome 25% da nossa energia corporal no cérebro. Mas que a criança, desde o momento que ela interage no útero materno, ela absorve 65% dessa energia. É daí que Freud chama de fase introjetória. É a fase que o espírito está conectando com tudo, com todos, com sentimentos. Ela está cunhando em si o que ela será no amanhã. Como serão essas atitudes emocionais deste amor materno? Existe realmente essa vinculação de amor materno? Eu estive lendo recentemente um livro de uma mãe que disse que, para a maior surpresa dela, isso é um mito, o amor materno. Porque ela sofreu tanto na gestação, sofreu mais ainda na amamentação. São momentos difíceis? São. Até porque nós sabemos que os 3 primeiros meses é necessário que a mãe se cuide emocionalmente. Que ela possa fazer uma interação entre ela e o feto, para que ele se torne um embrião e depois o bebê. Para que ele possa conectar-se, porque é um período muito difícil para o espírito também. Imagine ter que voltar. E tudo que a natureza passou pelos períodos geológicos, Deus fez da mulher a espaçonave divina. Aí começam as células iniciais do homem e da mulher, o óvulo e o espermatozoide, a formar o primeiro ócito até o seu desenvolvimento cerebral. Quando ele forma a primeira cauda, parecido os primeiros répteis, mas ali já tem o segundo arcabouço do nosso cérebro a se formar. Qualquer emoção da mãe será registrado nesse momento, desses cérebros tão sutis se formando. Por isso que a gestação pode ser difícil, mas quando ela é planejada, desejada, orientada, sem mitos, ela com certeza pode passar de uma forma tranquila, de uma forma mais amada, mais desejada, porque este novo ser, ele vem para ser amado e para ser instruído pela família. A necessidade de conjugar o amor à instrução, Deus fez a parte dele, nos constituindo como seres triunos, de 3 cérebros, instintuais, emocionais, mas racionais. Aqui nasce o nosso juízo de valor. Por isso, quando a pessoa tem problemas psiquiátricos, a gente diz: ih, ali perdeu o juízo. Porque é o momento em que esse cérebro parece que ele se anestesia e só funciona os 2 primeiros cérebros primitivos, onde a maioria das doenças psiquiátricas só pensa em sexo, agressividade, que é o cérebro reptiliano. Nós aprendemos a nos defender. São altamente emotivos, está no segundo cérebro, mas não pensam, não raciocinam, não elaboram. O terceiro cérebro ainda está em falha, ainda está germinando, necessitando de novas conexões neuronais. Assistindo grande palestra de um médico da Paraíba, nesse congresso do Rio Grande do Norte, ele falando também das conexões neurais, ele mostrando que nós formamos caminhos neuronais. E esses caminhos, que muitos chamam de neuroplastias, mas os caminhos neuronais, às vezes nós os viciamos. Quer ver uma coisa? Nós, às vezes, amamos a comida. Não podemos ver. Ah, que desejo! Está nos cérebros primitivos. E aí a gente vai e se debruça, forma caminhos. Toda vez que eu ver a comida, aquele caminho será acelerado
serão atiçados pela amígdala para que eu possa desenvolver a minha fome e com isso eu me abastecer sem limites. Todas as nossas doenças estão nessa periferia dos dois cérebros, que ainda não sabemos dominá-los. É aí que Joana de Ângeles diz que esse terceiro cérebro veio para que nós possamos exercitar o amor racional, o amor do limite, o amor da instrução, onde nos debruçamos no saber em busca do entendimento para podermos servir melhor à sociedade. Quando eu vejo cientistas como Michio Kaku fazendo livros fantásticos, trazendo as pesquisas sobre o cérebro, que hoje as invenções das ressonâncias magnéticas funcionais já puderam detectar os nossos pensamentos dentro do cérebro, já detectaram que a mesma região do ódio é a mesma do amor. Ou seja, ódio significa o amor doente, a falência do amor. Quando deveria estar gerando sentimentos nobres, na mesma área, ali pisca na ressonância magnética funcional. Mostra os nossos pensamentos de alegria, de saúde, de tranquilidade, até mesmo quando dormimos, se temos sonhos agitados, o motivo pelo qual acontece. Então as pesquisas pela instrução dos cientistas que têm o amor e a ambição de saber cada vez mais o que somos, por que manifestamos a dor, de onde vem a dor, de onde vem sentimentos da inveja. Como que eu posso sentir ciúmes? De onde veio isso? De onde vem a raiva e a vingança? Apesar de nós sabermos que passamos pelos cérebros, mas ele diz, tem uma consciência. E ele mostra os níveis de consciência de cada ser vivo. Onde os peixes, o nível é 0, porque ele só quer abastecimento do sol e da alimentação. Mas os répteis, ele tem uma consciência de poder se esconder, se defender, da defesa. Os mamíferos têm do abastecimento, a consciência da aglomeração. Outro dia eu assisti uma palestra, uma mini palestra de um filósofo que ele disse, uma antropóloga da USP, tinha feito um doutorado e que ela disse que nas suas pesquisas a família tinha sido inventada pelo homem. Não é verdade. Porque se ela se debruça mais um pouco, nós trouxemos esses acasalamentos e a proteção desde os pássaros, desde os animais, nos ensina como acasalar, como ter família. Claro que a perpetuidade, a educação, isso veio uma terceira formação. É o amor se despontando junto com a instrução. A necessidade que temos de entendermos essas caminhadas que tivemos, de aprendizados. Não passamos por períodos geológicos por nada, mas foi um grande laboratório para que nós tornássemos humanos. E aí que Dr. Michio Kaku, no seu 2º capítulo, ele questiona a mente fora do cérebro. Aí ele faz os questionamentos filosóficos. Será que existe? E como então justifica as mentes telepáticas? Que uma olha a outra e sabe o que o outro está pensando. Como justificam crianças que nascem tocando piano divinamente? Crianças que têm verdadeiras habilidades maravilhosas, discursos. Nós podemos ver isso o tempo inteiro na internet. Outro dia passaram um filmezinho de um japonês japonesinha sentadinha na escada. E ela dando lição de moral aos pais. Por que vocês brigam na minha
minha frente? Por que vocês não se amam e me trouxeram para aqui? Uau! Os espíritos estão vindo prontos pela instrução e pelo amor. A doutrina espírita, desde 1857, nos traz o que é a mente, nos traz o que é o universo popularizado. Não é novidade para nós espíritas, mas nós precisamos caminhar passo a passo, com a ciência, para nos estabelecer cada vez mais, para sermos realmente, olha, desde 1857, os espíritos já disseram a Kardec, nós trazemos reencarnatoriamente a necessidade dessa evolução. Quando Manuel Filomeno de Miranda nos mostra que os alcíones de outro planeta estão reencarnando aqui, nos trazendo a instrução e o amor já prontos. A única preocupação que eles têm: quem será minha mãe, quem será o meu pai? Muitos estão esperando, outros que já estão maiores se acasalarem para a vida, porque eles não querem karmas nossos emocionais. Eles acham que nós desperdiçamos muito tempo com emoções, ainda muito primeiras. Ainda não sabemos lidar com o nosso corpo. Ainda não sabemos lidar com os nossos gostos. Ainda não sabemos equilibrar as nossas emoções. Então, os alcíones têm medo de nós. Mas eles estão chegando. E desde 1987, que eles invadem a Terra. E eu vejo que, inclusive, em diversas línguas, as crianças estão vindo altamente preparadas e dando lição de moral aos pais que não sabem conviver no lar através do amor. Então, uma das coisas que Dr. Michio Kaku nos mostra, que a ciência tem uma conexão muito interessante, que nós temos 100 bilhões de neurônios conectados, fazendo o tempo inteiro conexões no nosso corpo, e que o universo tem 100 bilhões de estrelas, galáxias, de tudo nos aguardando, e ele faz essa conexão. Então viemos realmente de Deus? Então existe realmente vida lá fora? Segundo os espíritos, nós sabemos que sim. Mas nós precisamos aguardar a ciência. A necessidade de voltarmos as crianças para serem instruídas pelo amor na evangelização infantil. Assim como numa boa escola, que não precisa ser a escola que só tem os ricos. A boa escola, aquela que instrui, mas que ama também aqueles que ali estão. Aquela que realmente dá o saber, mas que dá o feedback à família e que a família também esteja parceira, para que esses novos entes queridos nossos possam se estabelecer no amor e na cultura. Outro dia, minha filha Lívia, que está até aqui presente, ela tem um filho que os meninos, meus netos, frequentam aqui a evangelização infantil. E ele chegou em casa falando de perispírito. E deu a ela uma aula sobre o que era perispírito. E ela ficou extasiada. Ele, menorzinho, perdeu o Bisa e ela foi comunicar. Ela, minha mãe, como é que eu falo com ele? Minha filha, vai normal. Tem que dizer a ela que o Bisa foi, né? Que todos nós um dia iremos. Aí ela, um dia de dedo com ele. O Bisa ia fazer 100 anos, ia ter uma festa de 100 anos. A Bisa já tinha ido. E ela disse, olha, eu tenho duas coisas para lhe dizer. Primeiro, que não vai ter mais a festa de vovô Bisa. Ele não vai ter mais o aniversário. Aí ele perguntou, e por quê? Disse, o segundo é porque ele já foi.
Papai do céu chamou ele. Aí ele virou para ela e disse assim: eu tenho 2 coisas para lhe dizer. Ela recebeu de volta, né? Porque criança inteligente, as crianças quando são evangelizadas, elas captam, né? Uma, porque ele não morreu, e a segunda é que ele vai encontrar a vovó Visa e vai fazer o aniversário dele lá em cima. Então isso é muito lindo. Isso é o amor e a instrução. Porque a gente pensa que instruir é só matemática, português, geografia. Quando o Espírito da verdade disse aos espíritas: amai-vos, é instruir-vos. É o amor sendo entendido como expressão da inteligência, da racionalidade, na medida certa. Porque quando o amor é muito, aquela paixão até pelos filhos, isso passa a ser o quê? Como é o nome disso? Obsessão. Passa a ser o quê? Compulsão. Aí eu não posso perder o filho, ou não pode viajar, ou não pode ir, porque a minha necessidade de abastecimento vai ficar faltando. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são da vida. Os nossos filhos irão como nós iremos. E eles estão aí para perpetuar aquilo que nós exemplificamos. O que nós deixamos com amor e com instrução. Claro que a instrução também da matemática, do português, vai abrir a cabeça da criança. Mas os espíritos dizem muito bem claro: não é só as matérias da escola, mas é a instrução do amor, de como exercê-lo na medida certa, de não abraçarmos a criança excessivamente, de não cercá-la demais de proteção. A criança veio para o mundo e a criança veio para sentir, para chorar, para ser alegre. E todo pai precisa protegê-los. Mas nós sabemos que na escola o feedback é outro. Ela vai morder, vai ser mordida, vai apanhar, vai... Tudo isso porque no momento infantil, momento ainda das primeiras conexões neurais, é o momento em que a criança está demarcando o seu espaço, é reptiliana e é muito emotiva. Ela ainda pouco raciocina. Então são os 2 primeiros cérebros ainda ativos. E precisamos entender qual o nosso papel na sociedade, no amor e na nossa instrução. Não adianta eu ter título de PhD, mas eu ainda ter uma emoção altamente infantil quando alguém me fala alguma coisa e eu não sei como lidar com aquilo. Não adianta os títulos da terra se eu não sei lidar com a minha emoção. É como diz Michio Kaku: eu ainda não sei lidar com a mente. Aonde está esse campo? Como ela se manifesta? É aí que em 1857 os espíritos disseram a Kardec que através dos laços do corpo perispiritual manifesta as emoções, manifesta as necessidades da qual nós precisamos recorrer à nossa vida. E hoje eu estava lendo o livro dos Espíritos, na questão 200, está lá. Eu trago já tudo pronto, tudo é determinado? Não. As necessidades primeiras, sim, aquela que eu preciso observar, aquela que eu trago como manifestação de reencarnações passadas, aquilo que eu preciso, mas eu serei livre, porque ela se manifestará aqui, e eu serei livre para comandá-la. É a mesquinhez, se eu não prestar atenção, ainda vou voltar muito mesquinha em diversas encarnações. É a raiva, é o ciúme, é a posse, tudo isso está vinculado a nós.
E precisamos entender essas questões. É por isso que a ciência diz que os dois grandes problemas da ciência estão na mente e no universo, que não é nenhum problema para o espírito. Quem lê o livro dos Espíritos, quem lê a Gênese, quem lê céu e inferno e a justiça divina, para nós não é nenhum mistério. Mas para quem nunca escutou isso, para quem nunca se debruçou e para quem não tem ainda a condição de entender essa verdade, para eles isolam e vão pesquisar. Deus dá a oportunidade do homem inteligência para que ele puxe e busque cada vez mais se debruçar para poder trazer à sociedade a certeza, né? A averiguação é essencial para isso. E quantos de nós temos faculdades belíssimas e quantas pessoas dizem assim: ah, mas eu não quero não, que é mediunidade. Pessoas que me pedem: a senhora me tira a minha mediunidade? Pessoas que às vezes têm um poder de magnetismo humano fantástico, porque tem saúde, pode aplicar um passe, uma magnetização, fazer curas. Jesus já nos alertou: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sinal que ele não fez tudo. Se tem muito mais, é porque nós precisamos nos debruçar em nós mesmos, deixar-nos abrir os canais mediúnicos para que possam ser desenvolvidos. Mas às vezes as infâncias medrosas, famílias despreparadas para a educação da alma, traz a criança, o adulto medroso, despertando o medo do escuro, o medo de ver, ou até mesmo de ir para um enterro, medo de, até mesmo do espírito da mãe, do pai. Nós não podemos ter medo do que é natural. Primeira coisa que os espíritos disseram a Kardec: nós somos uma ciência natural. E é assim que ele diz: aqui nasce uma nova ciência. Não tem nada de sobrenatural. Tudo é natural. Quando os espíritos chegaram, batendo na mesa, rodopiando na sociedade parisiense, o espírito investigativo da instrução do nosso Hipólito Yrigoyen Rivera, com o seu espírito investigativo, a primeira coisa que ele pensou: uma mesa não pensa, não tem mente, não tem raciocínio, não tem nervos. Como pode pular? Algo por trás teria. E ali estava. Quando ele se debruça nas suas pesquisas, os espíritos viram para ele e diz: nós somos espíritos. Não foi ele que deu essa nomenclatura, foram os próprios espíritos que disseram: nós somos espíritos. Já vivemos na terra, temos identidade. Nós somos os homens que aí passaram. E assim se tornou a doutrina espírita, a manifestação dos espíritos que já tinham ido, principalmente os católicos, Santo Agostinho, São Luís, Cardeal Marlot, o bispo de Argel. Foram eles que codificaram a doutrina, nos trazendo mensagens belíssimas pós-morte, nos mostrando que valeria a pena a termos o espírito nosso em consciência lúcida, que é a instrução. Nós não podemos ser espíritas somente de palestras. Nós precisamos ser espíritas de estudos, de investigação. Essa casa aqui, um sábado eu entrei aqui para participar de um grupo jovem, de bate-papo com eles. Aqui estava cheio de cursos. Outro dia eu vim numa terça, estava cheio de... uma quarta, cheio de cursos. Então, nós precisamos entender que a doutrina espírita precisa ser esclarecida dentro de nós. Para a gente não ficar com discursos lá fora: ah, porque eu
é meu karma. Isso é a coisa mais primitiva, sem instrução e sem amor, a doutrina. Ah, eu sofro porque mereço. Você sofre porque ignora a porta de saída. Você sofre porque ainda não se instruiu o suficiente dentro de uma doutrina de libertação que tira todas essas coraças, que me mostra que eu sou a artesã do meu destino. Eu sou artesã da minha dor, como eu sou artesã da minha felicidade. Mas também me mostra que eu preciso ter o equilíbrio para as coisas que eu não posso mudar. Essa é a diferença. Mas não me diz que eu tenho que ficar encostada. A lei é de progresso. A lei é de amor. E é necessário que entendamos qual o nosso papel na sociedade espírita. Aqui agora, todos nós temos o compromisso com o estudo, com a doutrina. Porque quando perguntaram a Kardec o que seria da doutrina espírita, ele respondeu que seria o que o espírita fizesse dela. Cabe a cada um de nós que mensagem estamos levando, o que estamos querendo dessa doutrina. É só encostar em obsessores? É só encostar em sofrimentos? Não é a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para trazer a luz, o entendimento, o amor, a instrução, para sairmos da treva da ignorância, de trazermos mensagem como essa. Para quem não sabe quem foi Camilo Castelo Branco, foi um grande escritor português que sempre suicidou-se. E ele utilizou as ferramentas de Ivone Pereira, uma das grandes médiuns do movimento espírita, que tem livros fantásticos, e escreveu Memórias do Suicida. Ele é um dos espíritos que fazem parte dessa estrutura do livro Memórias do Suicida. Então, esse espírito agora vem e nos traz essa beleza de mensagem. Isso é amar, isso é instruir, porque ele passou por diversos suicídios e agora vem com uma consciência espiritual nos mostrar o caminho da verdade, nos mostrar que ele continua vivo, porque uma das coisas que mais o materialista pensa é que vai dar cabo à vida e ali vai acabar. E quando nós nos instruímos através do amor pela vida, nós sabemos que a vida continua. Senão, que interesse teríamos de vivermos, trabalharmos tanto, estudarmos tanto e acabar? Acabar por quê? Ainda nem comecei. Eu ainda nem comecei. Eu vi tantos discursos lindos nesse congresso da AME, de lá do Rio Grande do Norte, com médicos de todo o Nordeste, inclusive também de São Paulo, o Adoro Encontro, que é PhD em educação. Espetacular. Eu entrava às 8 da manhã no centro de convenções, só saía às 22. O almoço era servido lá, a gente com aquele contato maravilhoso, energético. No final veio uma comunicação de psicografia através da grande médium Mariluza, e ela escreveu Castro Alves, uma poesia lindíssima para o país. Veio a doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora das AMES no mundo, presidente internacional da Associação Médica Espírita, uma mulher que deixou livros, inclusive, tem livros que talvez vocês conheçam, A Obsessão e Suas Máscaras, doutora Marlene Nobre. Ela é maravilhosa, e ela estava ali presente, muito amiga de doutora Mércia, que montou todo o congresso, e teve a psicografia também, foi de Castro Alves, foi dela e doutor Bezerra de Menezes, que inclusive é o espírito que também comanda o congresso, porque uma das casas vinculadas ao congresso
é a casa de oração Bezerra de Menezes. Então isso é a coisa mais linda do mundo, de você saber que ali estavam espíritos fabulosos, como o Dr. Inácio Ferreira, que nos inspirou a montar a magnetização psiquiátrica, Dr. André Luiz, onde recentemente ele veio através de mim e colocou todo um tratamento que deve se fazer a psicóticos. Isso é fantástico. E eu quero mais é ter mediunidade para que os espíritos possam trazer aberturas de felicidade para as pessoas. Porque mediunidade não é só para receber espíritos infelizes. Tem essa finalidade? Tem. Mas tem para abrir-nos as portas do amor, a porta da instrução do Espírito, nos trazermos capacidade de darmos o melhor para a humanidade. Foi essa a função que a doutrina espírita nos trouxe. E é isso que cada vez mais os grandes homens de ciência mergulham para poder buscar o que é que nós estamos fazendo aqui. Mas mesmo sem saber, eles continuam fazendo melhor, porque se debruçam. E a ciência cada vez mais busca alicerces bastante fechados, para não minar na religião, para não minar com conceitos do outro. Eu estava lendo a vida de Dr. Peter Higgins, que descobriu a partícula do bóson, e ele dizendo assim: desde 1963 eu descobri bósons, mas eu nunca usei um celular, nunca me utilizei da tecnologia para escrever um e-mail, nunca me utilizei de nada que fosse tecnológico para chegar até a mim, porque eu queria me mergulhar na pesquisa e não queria me contaminar com nenhuma mensagem que as pessoas dissessem: faça isso, faça aquilo, olha, descobriu agora isso. Ele se mergulhou no propósito de poder descobrir a massa do mundo, que chama bósons, que está lá e que pode ser a causadora de tudo que é massa, de tudo que está aqui, como diz a física quântica, que tudo isso são moléculas condensadas, que nada disso aqui existe. Esse corpo não existe. Nós estamos aqui porque necessitamos temporariamente nos instruir e amarmos para sairmos da ignorância. Essa é a maior finalidade do amar e instruirmos, de podermos ter espíritos que estão ao nosso redor. Todos nós temos anjos de guarda, todos nós temos mentores espirituais, todos nós. Aí a gente só fica vinculando aos espíritos inferiores. Ele vem cá, esses espíritos inferiores não tem o que fazer, não, está desempregado, vamos dar emprego para eles, manda passear, vamos chamar o que está precisando de conexões melhores e nos trazer o quê? Amor, nos trazer as coisas melhores, onde possamos cada vez mais ter insights, termos notícias dos céus melhores ainda, como o Divaldo faz com sua mediunidade, como o Chico fez, sem analfabeto. O primeiro livro que ele faz, Parnaso de Além-Túmulo, são poesias tão profundas, de grandes autores, que todo mundo fica assim: como que esse homem sem analfabeto sabe fazer isso? E é isso, é o amor se configurando na instrução. Não tem barreiras. Quando amamos o que fazemos, estamos nos instruindo, estamos abrindo o canal. Seja o que for, só façamos com amor. Pode ser tomar um banho, pode ser dar um banho para uma criança, só façamos com amor. Porque senão nós podemos escorregar, ou até mesmo a criança, porque esticamos, porque levamos, ou porque nos irritamos, porque estamos com tanta pressa para tomar um banho. O amor se faz presente. A nossa casa, o nosso lar, possa ser
fazer esse cadinho de amor. O Evangelho no lar, o bate-papo bom e agradável sobre as coisas boas da vida. Divaldo disse que por mais que estejamos envoltos a essa atmosfera do qual o Brasil está envolto, nunca se teve tanto amor na terra como agora. Nunca houve tanta solidariedade como está vendo. E se nós olharmos, é verdade. Nunca houve tantas ONGs, nunca houve tantos centros espíritas, nunca houve tantas pessoas voluntárias voltando a se doar, porque acreditam na energia do amor. É o nosso terceiro cérebro. É ele quem busca essa racionalidade. Eu preciso me doar, porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que morremos e que nascemos para a vida eterna. Um beijo no coração de vocês.